Uma das coisas que caracteriza o meu trabalho como designer gráfico são os letterings. Esses letterings que vocês estão vendo na tela aí, eles são feitos 100% no Photoshop. Com esse primeiro tutorial aqui, eu vou te mostrar a base de como eu trabalho os caracteres para que eles tenham esse visual tridimensional. Ao longo do tempo eu vou fazer outros tutoriais mostrando como que eu trabalho determinados elementos, como eu faço para atingir determinados efeitos, mas esse tutorial é uma base e já vai te dar outro visual quando você estiver trabalhando com caracteres dentro do Photoshop. Vou começar aqui digitando a palavra que a gente vai trabalhar. Eu vou preencher o fundo aqui, eu vou criar aqui no Layers Panel um Solid Color, preencher ele com esse roxo. Ok, a gente não precisa mais da nossa paleta, a gente não precisa mais desse Layer Background. Então a gente tem a nossa palavra, Command J para duplicar essa camada. Eu vou pegar essa camada que está atrás. Falei que a gente não precisar mais da paleta, mas a gente vai. Eu vou deixar ela aqui, eu vou apertar no cadeadinho para deixar ela trancada, para que eu não edite, arraste ela sem querer. Aqui a gente tem o nosso primeiro layer com esse laranja mais claro e o segundo layer, vou apertar aqui T, aqui na cor, Sample, ok. E agora a gente tem o nosso layer do fundo, um laranja um pouquinho mais escuro. Com esse layer de trás selecionado, eu vou apertar Command T, dar uma diminuída nele. Pode vir aqui em cima também, 95%, a altura deixar mais próxima, apertar Enter, ou aqui no checkzinho, ok. Diminuindo essa camada de texto que está atrás, ele já dá uma certa perspectiva no texto, mas ainda está longe de ser o nosso produto final. O que eu vou fazer agora é, com a camada que está atrás selecionada, eu vou apertar Command G, que ela vai para dentro de um grupo. Eu vou nomear esse grupo Perspectiva. Vou botar ele laranja para ficar mais fácil de visualizar. E dentro desse grupo eu vou criar os meus shapes. Então eu vou apertar P, ou vir aqui nessa caneta tinteira, na toolbar. Aqui em cima eu vou me certificar que está em Shape e não em Path. A cor é essa mesma. Eu vou dentro do grupo criando os meus shapes, ligando as quinas do meu layer de texto no primeiro plano para o segundo plano. Cuidado para não clicar e arrastar e criar uma curva, porque aqui, como o nosso caractere ele é reto, eu vou tentar criar linhas retas. Caso eu estiver insatisfeito, por exemplo, aqui eu cliquei meio fora, vamos supor, segurando o Command, posso clicar no nó. Eu quero mudar a posição e com as setas do teclado eu corrigi ele para a posição correta. Pode acontecer, como está acontecendo aqui, de tu ter que ligar dois pontos e o ponto do fundo tu não conseguir enxergar porque o texto em primeiro plano está na frente dele. Tu pode vir aqui, selecionar o layer que está em primeiro plano, diminuir um pouco a opacidade, voltar aqui para dentro da pasta, P, e aí sim ligar os dois pontos. Voltar a opacidade aqui para 100%. Você pode ver que apenas com esses dois passos já deu um certo visual 3D no nosso texto, mas isso ainda não é tudo. Aqui no texto em primeiro plano, eu vou clicar duas vezes aqui fora do thumbnail, vai abrir esse painel Layer Style. Então eu vou criar uma sombra, um Drop Shadow, vou botar a distância aqui, 45, o ângulo 90 graus, Multiply, preto 31%. Pronto, cheguei nos valores com os quais eu estou satisfeito, apertar OK. E agora aumentou ainda mais esse efeito de profundidade do nosso grupo em perspectiva. Mas essa sombra, ela está vazando, digamos assim, e sombreando também o fundo. A gente não quer isso, não para essa sombra. Então a gente vai clicar aqui com o botão direito, onde diz aqui Effects, Drop Shadow, vai clicar com o botão direito, Create Layer, e ele vai transformar os efeitos aplicados nessa camada em camadas. Vou segurar o Alt e clicar entre essa camada e essa para gerar um Clipping Mask.
Isso quer dizer que agora essa camada só aparece sobre essa, fora dela ela não aparece. Aqui o botão antes e depois agora ela está aplicada só sobre essa camada. Command Shift N, criar um layer novo, botar aqui sombras, apertar Enter. Ele também está aqui como um Clipping Mask da pasta Perspectiva, do grupo Perspectiva. Eu vou pegar um pincel, Soft Round, o terceiro pincel, botar ele 300 pixels, opacidade 10% tá ok, apertar D para Default e eu vou pintando de preto aqui, dando um realce nas sombras. Agora que eu já fiz a primeira passagem das sombras, eu vou apertar o L, ou vir aqui Lasso Tool e escolher a Polygonal Lasso Tool. E eu vou selecionar, fazer uma seleção aqui onde tem as quinas para ajudar a criar essa sensação de que esse plano está numa direção e esse em outra. Agora a gente já tem um efeito bem mais 3D do nosso caractere, mas ainda faltam alguns detalhes. A coisa que eu gosto de fazer é com esse primeiro aqui selecionado, segurar o Command, clicar no Thumbnail, criar uma seleção dele, Command Shift N, ou clicar aqui nessa folhinha para criar um layer novo, Shift F5, Fill, White, ok. Apertar o M para selecionar a Mark Tool, colocar o seta direcional para baixo, uns 2, 3 pixels, apertar Delete. Command D para desfazer a seleção. Criei aqui em cima um highlight, como se estivesse vindo uma luz de cima e atingindo o nosso objeto. Eu vou diminuir um pouquinho a opacidade desse highlight. Com o pincel, com a borracha, vou apertar aqui E, Soft Brush, eu posso apagar um pouco aqui e dar uma suavizada nos cantos desse highlight, para ele não ficar tão pontudo, digamos assim. Bom, agora eu vou criar mais um layer e vou criar uma Clipping Mask nessa primeira camada de texto. Apertar o B no pincel para o brush, está em Soft Brush, aumentar ele um pouco aqui usando os colchetes e fazer uma passagem aqui na parte de baixo. Aproveitar e dar uma outra passagem aqui na parte de baixo da segunda camada. Tá ótimo, a gente já está com um efeito bem mais 3D. Mas, né, se a gente tem uma sombra embaixo e um highlight em cima, quer dizer que está vindo uma luz de cima que está atingindo o nosso objeto. Então, aqui com a primeira camada de texto selecionada, comando Shift N, nova camada, X, para inverter aqui as cores, para deixar o branco na frente, vou pintar de branco. Bom, a gente já sabe que tem uma luz vindo de cima que está atingindo esse objeto. Uma coisa que eu acho que está faltando aqui é uma luz ambiente que esteja de acordo com a luz do objeto. Eu vou criar acima de todos os layers, um Curves. Vou deixar mais claro. Agora eu vou preencher a máscara desse layer de ajuste aqui de preto. Command Backspace. Tirar um pouco do zoom aqui, deixar mais longe. Com o pincel selecionado, cor branca, eu vou pintar aqui no meio. Com opacidade aqui uns 20%. E agora eu vou fazer o inverso, eu vou criar outro layer de curvas, escurecer, mesma coisa, preencher de preto. B, pincel. Por fim, o que eu queria adicionar é uma sombra projetada. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui em perspectiva, a gente vai lá no nosso layer de texto, segurando o comando e clicar aqui no thumbnail para criar uma seleção, clicar aqui no nosso background, criar um layer novo, command backspace para preencher ele de preto, command D para desfazer a seleção e agora V para move tool, vamos arrastar ele um pouquinho para baixo aqui e diminuir a nossa opacidade para algo em torno de 30%. Bom, essa é uma sombra com a borda bem definida. Caso tu quiser dar uma esmaecida nessa borda, tu pode vir aqui em Filter, Blur, Motion Blur. Deixar aqui em 90 porque a nossa luz está vindo de cima e aqui tu regula a distância. Vamos lá, acho que uns 45 tá ok. Vamos clicar OK
Outra coisa que eu gosto de fazer aqui quando eu crio uma sombra usando o Motion Blur, pode ver que aqui ela está esmaecida, mas a linha lateral dela fica bem definida. Então a gente vai vir aqui nessa gotinha, que é a Blur Tool, deixar um pouquinho maior, 100%, e aí tu vai dando uma desfocada na sombra, fazer a mesma coisa aqui em todos os caracteres que tem a linha lateral mais reta. Agora, depois que está tudo pronto, eu gosto de dar uma olhada, fazer uma olhada no conjunto e ver se tem alguma coisa que chama a minha atenção, uma coisa que eu acho que não ficou de acordo. Então eu percebi que essa sombra aqui não faz muito sentido. Eu vou juntar essas duas camadas aqui que estão no Clip Mask, nosso grupo perspectiva, segurando o Command. Eu vou clicar nas duas, Command E para transformá-las em uma só, E para borracha, dar uma apagada aqui. E com B agora selecionado, B para default, eu vou dar uma escurecida em algumas áreas que eu acho que ficaram muito claras. Agora o último toque aqui na nossa camada posterior, laço eu vou fazer uma linha diagonal, criar um novo layer, B, cor branca, soft brush, Command D para selecionar, ficou um pouco forte demais, a gente pode diminuir aqui a opacidade dessa camada para uns 30%. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe sua curtida e inscreva-se que toda terça-feira às 5h30 eu estou postando um vídeo novo sobre design gráfico em geral, ilustração, fotografia e os programas do pacote Adobe. Valeu!